Nesta semana estamos estudando sobre tipologia bíblica. Como as Sagradas Escrituras fundamentam a tipologia bíblica? Podemos ter confiança nesse estudo, no estudo dos tipos e dos antítipos bíblicos? Vamos ver alguns textos. Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram como Adão. Na verdade, Adão era uma figura daquele que haveria de vir. Olha, o texto está dizendo Adão era um tipo de quem? Daquele que havia de vir. Ele prefigurava, ele era um modelo, ele era um símbolo, ele representava aquele que haveria de vir. E quem é que haveria de vir? O Senhor Jesus Cristo. Portanto, Adão era um tipo e o Senhor Jesus Cristo era um antítipo. Veja ainda o texto de 1 Coríntios 10, os versos 1 a 13. Lá está falando sobre a igreja cristã. E dizendo o seguinte: o povo de Israel era uma figura dos cristãos. O povo de Israel era uma figura, era um tipo da igreja cristã. A igreja cristã é um antítipo do povo de Israel. O texto recomenda, como vimos no nosso verso para memorizar, que não deveremos agir como eles. A igreja cristã não deveria agir como eles. O apóstolo Paulo estava aconselhando a igreja de Corinto. Mas ainda ele dizia assim: Deus é fiel e proverá libertação para todas as tentações. Portanto, vocês vão ser tentados, ele estava dizendo, mas o Senhor é fiel e vai libertar das tentações. Mas ainda o texto de Hebreus 8 fala, o Hebreus 8, capítulo 8, verso 5, fala da ordem divina para a edificação do santuário terrestre. Vê que faças as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Portanto, o santuário terrestre passou a ser um tipo do santuário celestial, porque foi construído de acordo com o modelo do santuário celestial. Ainda o texto de Hebreus 9, 23 fala sobre os sacrifícios de animais, que eram tipos do sacrifício superior, do sacrifício de Cristo. Essas passagens bíblicas usam o termo tipo ou antítipo para se referir à maneira como o escritor do Novo Testamento definiu a relação entre um texto ou evento do Antigo Testamento e o seu significado em seu próprio tempo ou no futuro. Qual é o conceito, então, de tipologia bíblica? Vamos ver. Tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica, em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca que reflete a forma original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do que o tipo. Assim, o tipo bíblico foi moldado de acordo com o propósito divino que tinha existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus e serve para moldar cópias futuras ou antítipos. A tipologia bíblica aplicada a Davi e a Cristo. Vejamos, Salmo 22 falando sobre o sofrimento do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? O sofrimento do Senhor Jesus na cruz e a repartição das vestes pelos soldados romanos. João 19, 24. Estava lá previsto, ou estava especificado por Davi neste salmo. Mas ainda agora vamos ver o texto de Isaías 9, 5 a 7 e 11, 1 a 5. Um menino nos nasceu, maravilhoso conselheiro, príncipe das paz, Deus forte, Pai da eternidade, o renovo de Jessé. Está falando agora aqui de Cristo, o antítipo. Davi, filho de Jessé. Jesus, o renovo de Jessé. Davi, o tipo. Jesus, o antítipo. Ao olhar para esses textos, descobrimos que o próprio Antigo Testamento apresenta a chave para identificar e aplicar tipos nas Escrituras. Ou seja, os escritores do Novo Testamento, cuja escritura era o Antigo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo a usar os tipos do Antigo Testamento para revelar a verdade presente
especialmente sobre Jesus e seu ministério. Os contemporâneos de Jesus e aqueles que viveram logo após Jesus voltar para o céu, eles se referiam agora aos tipos do Antigo Testamento para demonstrar que o Senhor Jesus era o Cristo, para demonstrar que ele era o antítipo. Haviam os tipos que prefiguravam o Senhor Jesus, que eram um modelo, que eram símbolos do Senhor Jesus, mas agora os escritores do Novo Testamento, os apóstolos, os discípulos, utilizavam aqueles tipos para demonstrar que o antítipo, o Senhor Jesus, já tinha vindo. Essa é a verdade presente. Qual era a verdade presente para os apóstolos? A verdade presente para os apóstolos era a encarnação, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Era esse que devia ser a pregação da igreja cristã nascente, da igreja cristã primitiva. Pregar o Senhor Jesus, pregar aquele que havia sido profetizado, por profecias específicas em palavras, mas também por tipos, por tipificação, que é a maneira de interpretarmos agora a tipologia bíblica. Esse era o trabalho, esse era a missão daqueles apóstolos, utilizar a tipologia bíblica para atestar a veracidade do Senhor Jesus, a autenticidade do Senhor Jesus como Cristo. Que Deus nos abençoe e que a gente possa entender esse conceito. O conceito dos tipos e o conceito do antítipo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o antítipo, já veio, e como ele foi profetizado através dos tipos e através das profecias, ele efetivou a sua vida, ele demonstrou a sua vida que era o Cristo, aquele que pode nos salvar, que pode salvar a cada um de nós. Deus esteja conosco e sejamos tranquilos com relação ao antítipo, que demonstrou todos os tipos, efetivou os conceitos do tipo, o Senhor Jesus, que veio a essa terra para nos salvar.